Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer a todos vocês que é uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus. Você é bem-vindo. O nosso desejo é que a realidade de Deus na sua vida seja tremenda e poderosa como tem sido nas nossas. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês. Vocês receberam um informativo e nessa parte interna do informativo nós estamos iniciando hoje uma série chamada Eu Creio. E agora? E eu gostaria de ler com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do verso 37 ao 47. Atos fica logo depois do Evangelho de João, é o quinto livro do Novo Testamento, antes de Romanos. Atos capítulo 2, do verso 37 ao 47. Aqui iniciou a igreja de Jesus. Aqui iniciou aquilo que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Depois de Pedro, cheio, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pregar uma mensagem, um sermão, uma palavra diante de toda a cidade de Jerusalém que estava reunida, aconteceu o que nós vamos ler a partir do verso 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Em outra tradução diz: E agora? O que faremos? Então Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Você está aqui, nós estamos aqui porque estávamos longe e Deus nos alcançou. Mas Pedro continua, o texto continua. E com muitas palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam um pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aleluia. A grande verdade, que há 2.000 anos, aproximadamente, esse evangelho tem sido pregado. E de um grupo de aproximadamente 120 pessoas, Deus inicia uma revolução. Gente, nada marcou tanto a história da humanidade quanto a intervenção de Deus na história do homem, chamada de cristianismo. A grande verdade é que Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, veio, morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele comissionou, Ele abençoou, Ele deu do seu Espírito sobre a vida de homens e mulheres que creram e corresponderam à ação de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje, por isso você está aqui hoje, por isso a realidade da história foi mudada. Se hoje nós estamos no dia, que dia é hoje? 6 de abril de 2014, é porque um dia Jesus Cristo entrou na história. Mas a grande questão está na pergunta que foram feitas. Depois de Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, trazer uma mensagem impactante ao povo, o texto nos diz que todos eles ouviram isso e os seus corações criou-se uma expectativa e eles disseram: e agora?
O que vamos fazer? A grande verdade é que a fé precisa ser entendida e compreendida na ótica da palavra de Deus. Por isso eu digo a você que quando você compreende e entende o que Deus quer para a sua vida, isso te leva a um engajamento comunitário. É impossível você deixar de se envolver com Deus e com o seu povo. É impossível deixar de estar envolvido nesse projeto de Deus. A grande verdade é que algumas pessoas confundem o que é fé. Alguns acreditam que fé é simplesmente quando você acredita que Deus existe. Acreditar na existência de Deus, não, eu creio, eu não sou ateu, não, cruz, credo. Deus me livre de ser ateu. Eu acredito em Deus. Mas afinal de contas, o que é acreditar? Acreditar é quando você torna algo como se fosse verdadeiro para você. É como se você acreditasse em alguém ou em um fato. Nós aprendemos na escola que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E a gente acredita nisso. Agora, alguém de nós, vamos assim, conheceu Pedro Álvares Cabral? Não. Alguém de nós sabe alguma coisa de Pedro Álvares Cabral? Não. A TV fala de Barack Obama toda hora. Você já apertou a mão do Barack Obama? Não. Mas você acredita que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Você acredita que Barack Obama é presidente dos Estados Unidos? A grande verdade é que a Bíblia diz que isso não é fé. Você acreditar que Deus existe, que está no céu, que é um ser poderoso, que é um ser, que é uma pessoa, que é uma entidade, que é uma energia, que é o grande arquiteto, lá sei eu que nome você vai dar para esse negócio. A grande verdade é que essa não é a definição de fé, de crer bíblica. E Tiago chega aí ao extremo de dizer que o diabo, o Satanás, o bicho, crê em Deus. Ele é crente. O bicho é crente. E eu pergunto para vocês, adiantou alguma coisa? Nada. Então, fé não é apenas acreditar na existência de algo. Não é simplesmente você dizer, não, eu sempre acredito em Deus. É muito interessante, eu às vezes participo de algumas formaturas, e até hoje eu nunca ouvi uma pessoa que vai dar um discurso de formando que ele não agradeça a Deus. No Brasil, dificilmente você vai encontrar alguém que de uma forma ou de outra não diga que acredita em Deus e que agradeça a Deus. Mas isso não é a fé bíblica. Fé bíblica não é você acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. A grande verdade é que existem pessoas que elas têm uma convicção profunda, muito forte. Eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa. No Facebook, nas mensagens, quando alguém sabe que aconteceu um problema, alguém está doente, as mensagens são de eu acredito que Deus está com você, eu acredito que Deus vai agir, eu acredito, não fique preocupado, Deus vai fazer alguma coisa. Será que eu fazer uma afirmação dessa, de que eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai curar alguém, que Deus vai abençoar alguém, isso é a fé bíblica? Será que é isso que Deus está estabelecendo a mim e a você para crer? Há uns anos atrás, eu não sei se vocês se lembram, nós tínhamos no Brasil uma nadadora, uma mulher chamada Rebeca Guzmão, e ela tinha tudo para ser medalhista de ouro nas Olimpíadas que passaram, que foi acho que em Pequim. E eu me lembro que fizeram uma reportagem com ela um pouco antes, e ela então faz uma declaração ao repórter e ela diz, eu vou ir a Pequim, eu vou trazer uma medalha e todos vão saber que o meu Deus é grande. Vocês sabem o que aconteceu com ela? Ela não foi a Pequim, ela não ganhou medalha e ela foi considerada banida porque usava anabolizantes. Mas o Deus dela continua sendo grande. Deus continua sendo Deus, apesar do que essa mulher disse
que essa mulher fez. Então, você fazer afirmações em relação à ação de Deus não é a fé que Deus estabelece. Não é o que Deus define como crer. Então, afinal de contas, o que é fé para Deus? O que é fé bíblica? O que é crer de verdade na palavra de Deus? Nós precisamos entender que quando você tem fé, isso leva você a ter uma confiança no caráter de Deus. É diferente de você ter confiança que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai resolver alguma coisa, não. É fé em Deus, não no que Deus faz. Porque nós percebemos que existiram muitos homens e existem muitas pessoas hoje que Deus não os livrou do mal, Deus não os livrou da boca do leão, Deus não os livrou da fornalha, mas mesmo assim eles diziam: eu acredito em Deus e estou disposto a dar a minha vida por isso. Fé é quando você confia em Deus, indiferente do que Ele faça ou deixe de fazer. Fé é quando você se coloca sobre a influência de Deus. Porque eu dizer que creio em Deus, que tenho fé em Deus, e eu não interajo com Deus, eu não deixo que Deus e a sua vontade, os seus valores, os seus princípios reflitam na minha vida, não é fé. Fé é quando eu empenho a minha vida como resposta a Deus. Vejam o que esses homens disseram. Depois de ouvirem o que Pedro pregou, depois de ouvirem aquilo que foi falado, eles ouviram, eles compreenderam e eles creram. E eles disseram: e agora, o que precisamos fazer? Então nós entendemos que a fé implica em resposta. A fé implica em que você se compromete. Fé é quando você deliberadamente tem uma ação que se compromete com aquilo que você diz que crê. É uma ação concreta. A grande verdade é que quando nós cremos em Jesus Cristo como unigênito de Deus, que Ele realmente era quem Ele disse que foi, quando eu realmente entendo, compreendo que Jesus Cristo era quem Ele disse que foi, o Deus encarnado que morreu naquela cruz, isso implica que eu corresponda com uma resposta prática. Essa é a grande verdade. É quando eu começo então a organizar a minha vida em torno daquilo que Ele ensinou. Então, fé é quando você deliberadamente coloca a sua vida em conformidade àquilo que Jesus Cristo nos ensinou e nos deixou. Não existe outra alternativa. Não existe outra forma de você dizer que tem fé em Jesus Cristo senão obedecê-lo. Simples assim. Jesus disse: aquele que diz que me ama, guardará os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele se entrega, nega-se a si mesmo. É tão interessante que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, ele diz se. Existe uma condição, existe uma implicação. Então, gente, fé não é algo que você simplesmente sente algo forte, um arrepio, você tem uma coisa muito emocional. Não. A fé não é uma questão de você acreditar que existe Deus, que Jesus Cristo um dia viveu. Não é algo racional, não é algo emocional. Fé tem a ver com a vontade. Tem a ver com a decisão, tem a ver com a escolha. Seguir a Jesus é muito mais do que apenas acreditar em Jesus. Seguir a Jesus é muito mais do que simplesmente você acreditar que Ele é bom, que Ele vai te abençoar, que as coisas vão ir bem. Acreditar em Jesus implica em que você ouviu com seus olhos, com seus ouvidos, melhor que com os olhos é bravo. Você ouviu, compreendeu e você creu que isso é verdade. E daí você obedece. É simples assim. Não basta apenas crer em Jesus. Não basta apenas crer que existe Deus. É preciso decidir. E aqui nesse texto que acabamos de ler, aqui nesse texto que acabamos de perceber que existe uma verdade. A Bíblia diz que quando você crê em Jesus, isso implica que você precisa pertencer à sua igreja. Isso implica que você precisa pertencer e estar ligado ao seu corpo.
Biblicamente falando, todas as pessoas que escutavam o Evangelho, que compreendiam o Evangelho, que se rendiam ao Evangelho, elas são batizadas nas águas. Essa é a razão do batismo. O batismo é quando as pessoas ouvem, compreendem, creem e obedecem, então elas são batizadas e elas então são integradas a uma comunidade, elas são integradas a um grupo de discípulos de Jesus, elas são integradas a uma comunidade dos discípulos de Jesus. Por isso, crer implica em que eu e você tenhamos uma disposição de vivermos a nossa vida segundo a influência de Jesus. Por isso a pergunta está: eu creio de verdade em Jesus? Eu tenho fé verdadeira em Deus? O que isso tem, que implicação isso tem tido na minha vida? Por isso eu queria que você... Eu vou ler um texto que está em Efésios capítulo 3, do verso 20 e o verso 21, que é uma oração que Paulo faz a uma igreja em uma cidade de Éfeso. É uma cidade da Ásia, já Europa, não é mais Ásia, é Europa. E é uma cidade muito grande, de um contexto muito importante no Império Romano daquela época. E lá, então, se inicia uma igreja, e Paulo escreve àquele povo, Efésios capítulo 3, o verso 20 e o verso 21, Paulo orando diz assim: aquele, falando de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A grande verdade é que eu gostaria que essa noite você refletisse uma coisa. A relevância, a influência de uma igreja, ela está diretamente condicionada à visão que essa igreja local tem de quem é Deus, de quem ela é como igreja e de qual é a sua missão. Existem igrejas por aí que, infelizmente, a visão que eles têm de Deus é uma visão muito pequena, muito fraca. Existem igrejas por aí que o Deus deles é um velho cansado, que não está nem aí para nada, é um velho que não tem nada. São igrejas que parecem mais um museu, guardando tradições, guardando coisas, porque são igrejas que não conhecem a Deus. Pelo contrário, existem outras igrejas que a sua visão de Deus fez com que a igreja tivesse uma missão voltada em si mesma, mesquinha, vive em função de si mesmo. Mas a grande realidade é que existem também muitas pessoas que se dizem cristãos que têm uma visão equivocada de Deus, que têm uma visão equivocada de si mesmo, têm uma visão equivocada da sua missão, qual é o propósito, a razão de ser da sua vida. E sempre que você, como um cristão, não tiver uma visão clara de Deus, de você e de que Deus quer para a sua vida, a sua influência, a sua relevância vai ser comprometida. Por isso Paulo escreve essa igreja e ele está dizendo na sua oração, na parte final da sua oração, que ele gostaria que eles tivessem a sua mente, o seu coração abertos, para ampliar a sua visão de quem é o Deus que eles estavam servindo. Vejam o que ele diz na parte A do versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Paulo está dizendo, o nosso Deus é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. Qual é a sua visão de Deus? Qual é a sua visão de Deus? Sabe qual é a forma de saber qual é a sua visão de Deus? É ver como você vive o seu cristianismo. É ver como você vive a sua vida de cristão. A sua vida de cristão, a sua vida no cristianismo, reflete o tamanho do seu Deus. Existe muita gente que vive um cristianismo de domingo apenas.
Existem muitos crentes, muitos cristãos, que o seu cristianismo é vir num culto no domingo. Se você é um cristão que vive um cristianismo de vir num culto, assistir um culto de domingo, o seu Deus, é muito pequeno. Existe alguns que vivem um cristianismo que ele só busca Deus, ele só recorre a Deus, ele só se volta a Deus em casos de extrema necessidade de emergência. Depois que ele já bateu nessa porta, depois que ele bateu naquela ali, depois que ele tentou resolver as coisas do seu jeito, e quando ele quebrou a cara, quando não tem mais um, daí ele quer se agarrar em Deus. Se essa é a sua maneira de ver a Deus, como aquele que resolve os seus problemas finais, o seu Deus é muito pequeno, tia. Você vive um cristianismo muito deficiente. Se você vive um cristianismo, se você diz que tem uma fé, se você diz que crê em Jesus, mas se esse seu cristianismo, se essa sua fé não tem influenciado a sua família, o seu Deus é muito pequeno, tio. Se o seu cristianismo não tem influenciado os seus amigos, o seu Deus é muito pequeno. Se o seu cristianismo não tem influenciado a sua empresa, os seus colegas, a sua repartição pública, que as pessoas olhem e percebam em você, lá na faculdade, na escola, no seu trabalho, e vejam que admiram você, a sua pessoa, que existe algo, um diferencial na sua vida, o seu Deus é muito pequeno. Essa é a verdade. Então nós precisamos entender que se hoje eu e você precisamos reavaliar a visão que temos de Deus, porque quem realmente conhece a Deus, quem realmente experimentou, quem realmente creu, quem realmente se entregou e tem fé, a sua visão de Deus é diferente. E é isso que Paulo está falando, só para que vocês entendam um pouco a realidade. Se existisse um lugar onde alguém diria, não dá para botar uma igreja, é na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente próspera. Ela era um centro político de toda aquela parte da Europa. Ela era um centro extremamente comercial. Passava por ali todas as rotas que iam para o Oriente, todo era um centro comercial, um porto extremamente próspero. Mas tudo em Éfeso girava em torno da religiosidade. Existia uma cultura tão grande em torno da deusa Ártemis, em outras versões chamada de Diana, que tudo girava em torno do culto a Ártemis e tudo era construído. Existia, segundo a tradição, o maior número de devotos possível a essa mulher. Inclusive essa deusa, inclusive a sua estátua era tão grande que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. E tudo girava em torno dessa cultura, de dinheiro, de grande comércio e de uma cultura envolvida diretamente com o paganismo, com bruxaria, com coisas totalmente alienadas. Mas nós percebemos que ali Deus fez grandes coisas. Ali o Evangelho de Deus entrou e mudou radicalmente aquela cidade. Por isso eu digo a você que se Deus não tem feito grandes coisas, é porque a sua visão de Deus é pequena. Não é porque ele deixou de ser o mesmo Deus do tempo de Paulo. Não é que ele deixou de ser o mesmo Deus do tempo de Éfeso. A grande verdade é que Deus quer fazer grandes obras através da minha vida, através da sua vida, mas isso depende da minha visão dele. Ele não pode fazer se a visão que eu tenho de Deus é uma visão pequena. Só para vocês terem uma ideia, quando Paulo chega naquele lugar, ele vai falar com os judeus na sinagoga. E ele ficou durante alguns dias falando aos judeus da sinagoga, e alguns judeus creram, outros não creram, outros mandaram embora. E diz a tradição que Paulo alugou uma escola, a Bíblia diz isso, que ele foi pregar numa escola chamada de Tirano.
Mas a tradição diz que Paulo alugou essa escola justamente no horário do meio-dia, que era o horário que o sol era muito quente, então todos os operários, todas as pessoas que trabalhavam aproveitavam para descansar na hora do meio-dia. E como era uma escola, um espaço muito grande, Paulo então alugou aquilo e começou a falar do evangelho àquelas pessoas. E a Bíblia nos diz em Atos, você pode ler essa história, que eles começaram a crer naquilo que Paulo pregava. E como Éfeso era uma cidade muito, vamos dizer assim, centro, muitas como São Paulo, muitas pessoas de todos os lugares do Brasil vão a São Paulo a fazer compra, a fazer negócios. Eles iam a Éfeso e eles ouviam o evangelho, eles criam e voltavam para a sua cidade. A ponto de um momento, o grande número de cristãos que começaram a crer em Jesus se reuniram e decidiram: vamos eliminar da nossa vida todo o culto ao paganismo. E eles pegaram todos os seus livros de mágica, todos os seus apetrechos da grande deusa Ártemis, da grande deusa Diana, e eles reuniram em praça pública, fizeram uma grande montanha de livros, de literaturas, de artifícios do paganismo e botaram fogo. Só que a gente sabe que religião é uma coisa que dá dinheiro para algumas pessoas. E quando Paulo começou a pregar e começou a haver um grande movimento de pessoas deixando essas coisas, um homem chamado Demétrio, que ele era um artífice, ele fazia nichos, ele fazia pequenas estátuas, ele fazia pequenos apetrechos da deusa e vendia isso. Começou a quebrar o negócio dele, porque as pessoas começaram a crer no Evangelho. E ele reuniu os seus colegas e ele foi bem honesto. E ele disse: olha, apareceu um cabra aí, que é um perigo para os nossos negócios. E ele está falando um evangelho, ele está falando uma mensagem, que está levando as pessoas a deixarem de comprar o que a gente está fazendo. E o que a gente está fazendo é o que mantém a nossa vida, é o que nos traz dinheiro. Se esse cara continuar com essas ideias, nós vamos quebrar. Gente, você talvez ache que isso é pouca gente, que era... A Bíblia diz que eles foram atrás de Paulo e não conseguiram encontrar a Paulo. Eles pegaram alguns dos crentes que andavam com Paulo e eles foram... Até hoje existem as ruínas do estádio. Se você for em Éfeso, existem as ruínas do estádio que cabiam 25 mil pessoas. Quase do tamanho dos nossos aqui, 25 mil pessoas. E o texto bíblico nos diz que durante horas, 25 mil pessoas gritavam: grande é Ártemis dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Então existia toda uma influência naquela cidade, mas isso foi alcançado pelo poder de Deus que veio e desentronizou tudo isso. A grande verdade é que Deus mudou a realidade daquela cidade, daquelas pessoas, de todo aquele contexto, e ali se estabeleceu uma igreja de Deus que influenciou toda aquela região. Por quê? Porque houve pessoas que creram, houve pessoas que entenderam, ouviram, creram e obedeceram. A grande questão é qual é a influência que eu e você estamos realizando como cristãos. Qual é a influência que eu e você estamos fazendo no nosso meio? É muito fácil a gente falar que o nosso país tem muita corrupção, é muito fácil falar que o nosso país tem muita violência, é muito fácil nós falarmos isso, falarmos aquilo, mas a grande verdade é o que eu e você, como cristãos, estamos fazendo diante da nossa sociedade. Como você vê Deus? Você acredita que Deus pode mudar a realidade da sua família? Você acredita que Deus pode mudar a realidade do seu casamento? Você acredita que Deus pode mudar a realidade do seu bairro, da sua vizinhança, da nossa cidade, do nosso país? Se eu perguntasse aqui, todo mundo ia levantar a mão. Mas eu quero fazer uma pergunta mais objetiva. Se Deus respondesse todas as suas orações que você fez essa semana, se Deus respondesse todas as suas orações que você fez essa semana, a nossa cidade
seria uma cidade melhor? Se Deus respondesse todas as suas orações, o que mudaria no nosso bairro, no seu bairro, na sua vizinhança, na nossa cidade? Gente, eu tenho quase certeza que a maioria de nós orou para que Deus desse uma casa nova, para que Deus desse um carro novo, para que Deus desse um marido, mas não novo, né? Um marido, para que Deus mudasse essa mala sem alça que está do meu lado, para que Deus me desse uma promoção no meu emprego, para que Deus me desse um emprego, para que Deus me desse um aumento de salário. Esse é o tamanho do nosso Deus. É um Deus que só vive em função do nosso umbigo. É um Deus que só vive para passar a mão na nossa cabeça e atender os nossos... Gente, Deus está querendo que eu e você sejamos homens e mulheres que vivamos uma vida comprometida com Ele, sejamos influência. Tenhamos uma vida de relevância. Deus está querendo que eu e você entendamos que Ele tem poder para estabelecer a justiça e mudar essa sociedade. Mas aonde estão os homens e mulheres de Deus que creem nesse Deus? Aonde estão os homens e mulheres que querem agir dessa forma? Por isso Paulo está dizendo, olha, existe um Deus, ele diz ao povo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ninguém imaginava que a grande Ártemis, a grande Diana seria desentronizada. Ninguém imaginava que toda a província da Ásia seria influenciada por um grupo de homens e mulheres que creram num Deus grande. A grande verdade é que eu e você precisamos crer nisso. Deus fez uma revolução através da vida de Paulo que pregou. Por quê? Porque aquele povo creu de verdade. Aquele povo assumiu, ele tinha uma visão de Deus. E Paulo, quando escreve, ele diz, por todas as gerações até hoje, Deus continua sendo o mesmo. Mas eu e você precisamos ter uma visão clara de Deus. Qual é o tamanho de Deus na sua mente? Qual é o tamanho de Deus no seu coração? Isso vai definir se você é uma pessoa ousada ou uma pessoa tímida. Gente, os cristãos hoje vivem timidamente. Os cristãos hoje têm vergonha, os cristãos hoje não têm ousadia, os cristãos não têm mais coragem de se posicionar porque o Deus é muito pequeno. Por isso Deus está dizendo a mim e a você que a nossa vida como cristão, ela terá maior influência, maior relevância dependendo da imagem que temos de Deus. Mas não apenas precisamos ampliar a nossa visão em relação a Deus, mas também aquilo que Deus pode fazer através de nós. Você precisa entender que Paulo diz, de acordo com o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou pedimos, através de acordo com o seu poder que opera em nós. Deus está querendo que eu e você entendamos que a primeira e maior obra que Deus deseja fazer não é através de nós, mas em nós. Existem muitas pessoas que querem ser grandes instrumentos de Deus. Existem muitas pessoas que querem ser cheios do poder de Deus, e que isso e aquilo outro, mas na verdade eles querem ganhar o mundo, mas não deixam Deus trabalhar na sua vida. A primeira e maior obra que Deus quer fazer é em mim, é em você. Deus quer moldar a sua vida, Deus quer lapidar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida. Muitas pessoas não são usadas por Deus, muitas pessoas não são instrumentos de Deus porque não se deixam ser trabalhadas por Deus. Deus quer que antes de que você seja um instrumento, você seja o melhor marido possível que a sua esposa tem. Que você seja a melhor esposa que o marido possa ter. Que você seja o melhor pai. Que você seja o melhor filho. Deus está querendo fazer com que cada um de nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Então a primeira obra que Deus deseja fazer não é através de nós, mas em nós. Mas a segunda coisa que nós precisamos entender é que a obra é de Deus, mas Ele decidiu fazer isso através de nós.
Deus que queria mudar a cidade de Éfeso, mas Ele queria fazer isso através de homens e mulheres que creram no Evangelho. E onde estão os homens e mulheres que creem em Deus? Onde estão os homens e mulheres que têm fé em um Deus grande? Onde estão os homens e mulheres que decidiram serem trabalhados por Deus para se tornarem um instrumento de Deus? Vocês conhecem a história de Neemias? Neemias foi um homem que, quando ouviu lá no reino da Pérsia de Assuero que a cidade de Jerusalém estava com os muros derribados, as portas queimadas a fogo e o povo sofrendo com os inimigos, ele ouviu aquilo, seu coração se entristeceu. Ele orou a Deus e Deus lhe deu a graça de ir e ser um instrumento de Deus para a reconstrução dos muros. Gente, já haviam passado 150 anos que os muros tinham sido queimados. E quando Neemias voltou até Jerusalém, em 52 dias, ele reconstruiu o muro. 150 anos se passaram para que algo que em 52 dias se faria. Isso assusta. Sabe por quê? Será que Deus levou 150 anos para querer reconstruir os muros? Será que Deus não queria que isso fosse reconstruído antes? É porque provavelmente não existiam homens e mulheres que dissessem: eis-me aqui, usa-me a mim. Talvez a nossa cidade, talvez a sua família, talvez a sua empresa, talvez os seus negócios, talvez esse país ainda não mudou porque não se levantaram homens e mulheres que digam: eu quero, com a graça de Deus, me tornar um instrumento de transformação. Essa é a grande verdade. Deus, através de Isaías, ele lança um desafio e diz: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, usa-me a mim. Deus está querendo que você amplie a sua visão daquilo que Deus pode fazer através de você. Não seja tímido, sirva a um Deus que é grande e é um Deus poderoso e quer usar homens e mulheres que se deixam trabalhar por Ele e se tornarem instrumentos nas suas mãos. E não apenas isso. Você precisa ampliar a sua visão de Deus. Você precisa ampliar a sua visão de você mesmo. Mas, acima de tudo, nós precisamos, meus irmãos, ampliar a nossa visão em relação ao propósito da nossa vida, a missão da nossa vida. O texto de Efésios que lemos diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Existem pessoas que têm uma visão pequena de Deus. Existem pessoas que têm uma visão pequena de si mesmo. Acham que não poderão ser um instrumento de Deus. Mas a pior coisa que pode existir, a pior visão, é quando você tem uma visão que a sua vida, que a sua missão na história é pequena. Que é você simplesmente está aqui para viver a sua vida do jeito que você, mesquinhamente falando. Muitas pessoas pensam que Deus está querendo que sejamos pessoas que vivamos totalmente alienados da sua vontade. Muitas pessoas estão achando que ser o empresário do ano. Muitas pessoas achando que ter uma grande carreira para viver para si mesmo é o projeto de Deus para as suas vidas. Eu quero dizer a você que Deus quer ser glorificado através da sua vida. Deus quer ser glorificado através do seu tempo. Deus quer ser glorificado através do seu dinheiro. Deus quer ser glorificado através da sua vida familiar, através dos seus relacionamentos. Paulo diz que a glória é de Deus em Jesus Cristo e na igreja. Quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você. A grande verdade é que Deus quer que eu e você sejamos pessoas que glorifiquem a Deus na nossa vida. Mas existem algumas pessoas que o seu projeto, a sua razão de ser é simplesmente viver em função de si mesmo. O seu maior projeto, a sua maior missão é uma carreira, é um negócio, é bens, é posses, é correr atrás daquilo que é efêmero e passageiro e que não transcende na eternidade.
Existem muitas igrejas que estão num ativismo desenfreado. Existem muitas igrejas que você não para todos os dias, tem alguma coisa para se fazer na igreja. Em contrapartida, existem outras igrejas que não fazem nada, é um marasmo, uma letargia total. Mas a grande verdade, gente, é que Deus quer uma igreja forte nessa cidade. E uma igreja forte nessa cidade é quando você está lá na repartição pública, quando você está lá no seu negócio, quando você está no trânsito, quando você está em todos os lugares sendo uma influência positiva, sendo uma influência de Deus, glorificando a Deus com a sua boca, glorificando a Deus com a sua palavra, glorificando a Deus com os seus gestos, com as suas atitudes. É isso que Deus está procurando. Homens e mulheres que queiram reavaliar a sua vida. Por isso a grande pergunta é, você acredita nisso? Você tem fé em Deus? Você crê em Deus? Então viva isso. Por isso nós precisamos nessa noite reavaliar como nós temos servido a Deus com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo, como nós temos influenciado. Existe um pastor chamado Bill Hybels e certa feita ele diz uma frase que impactou, escreveu em um dos seus livros, ele dizia: a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. Gente, cada vez que você se depara diante da realidade dos caminhos que o nosso mundo está tomando, a gente percebe que o nosso mundo hoje está desprovido de ideais. Não existe mais no nosso mundo nenhuma visão, nenhuma ideologia que possa resgatar o caminho que está tomando a nossa sociedade. O nosso país, então, nem se fala. As coisas estão tremendamente indo de mal a pior. Todos os índices estão andando para baixo. Não existe quem é o Salvador, quem é que tem um caminho, quem é que tem uma política, quem é que tem um referencial. Isso está na mão da igreja. Deus colocou na nossa mão o evangelho transformador de Deus. Mas para que isso se transforme em uma realidade, é preciso que homens e mulheres creiam nisso, usem isso, vivem isso. Nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua família. E para encerrar, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que um dia todos nós, como cristãos, chegaremos diante de Deus, e Deus vai olhar para nós e vai dizer: pega tudo o que você construiu na sua história. Eu não sei quantos anos vai durar a sua história, a minha já durou 52, a do meu pai durou 72 anos. Toda a nossa intervenção na história, todas as nossas ações na história, na nossa vida, todos nós, cada um de nós está fazendo história no seu contexto. Você está fazendo história lá na sua família, na sua casa, no seu bairro, na sua empresa, todos nós estamos marcando a história. E Paulo diz que como cristão, um dia todos nós estaremos diante de Deus. E ele diz: traz toda a sua intervenção na história, tudo o que você fez, traz aqui, vou pegar isso, e eu vou colocar aqui nesse forno. Vou botar para queimar. E tudo que for palha, tudo que for madeira, tudo que for feno, vai pegar fogo. A única coisa que vai sobrar é aquilo que foi para a glória de Deus, aquilo que foi construído para a eternidade. Eu fico entristecido por ver cristãos que dizem que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Vivem em função das suas carreiras, vivem em função dos seus projetos materiais, vivem em função da sua vida mesquinha e dos seus interesses. E a sua fé de Deus, o seu Deus, é do tamanho apenas para resolver as suas questões pequenas. Não conseguem viver uma vida que glorifique a Deus. Por isso eu digo a você, qual é a sua resposta de fé hoje? Como você está vivendo a sua fé? Aqueles homens disseram: nós cremos no que você disse, e o que vamos fazer? E Pedro disse: se arrependam e sejam batizados.
E o texto nos diz que eles então desceram as águas. E aquele dia 3.000 pessoas. Eu imagino, gente, se Deus nos desse 100 pessoas hoje que se convertesse, quem ia cuidar dessa gente? Quem ia caminhar com essa gente? Mas 3.000 pessoas foram integradas à comunidade da igreja, dos discípulos de Jesus. E eles transformaram o mundo. Eles mudaram o mundo, porque chegou até mim e até você, porque eles creram. Por isso eu gostaria que nessa noite você refletisse e ampliasse a sua visão. Talvez você esteja vindo a essa igreja, esteja assistindo os cultos, frequentando há tanto tempo, o que te impede de descer as águas do batismo? Hoje existe uma tendência muito grande para as pessoas que se dizem desigrejados. Eu creio em Deus, eu vivo a minha fé em casa, eu vivo a minha fé para cá e para lá, nós temos um grupinho em casa. Não existe lugar na Bíblia para isso. Todas as pessoas que têm fé, que creram em Deus, vão ao batismo e se entregam a uma comunidade, se integram a uma comunidade de fé, de discípulos. Não é possível você andar solto das patas por aí e achar que está vivendo uma fé em Deus. Você precisa corresponder, você precisa obedecer. E você que já se batizou, você que já congregou, você já se integrou a uma igreja, eu pergunto a você, qual é a sua visão de Deus? Qual é a sua visão do que Deus quer fazer através de você? O que você tem feito com a sua vida? Qual a missão de Deus para você? Qual o projeto de Deus para você? O que você está vivendo? Deus está nos chamando, a mim e a você, a entendermos que crer em Jesus Cristo, ter fé em Jesus Cristo implica em colocar toda a nossa vida sob a influência dEle. Toda a nossa vida sob a influência dEle. O nosso tempo, o nosso corpo, os nossos bens, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, tudo sobre a influência de um Deus, para que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Deus está querendo que sejamos uma igreja nessa cidade, nesse estado, e por que não dizer nesse país, que tenha relevância. Mas onde estão os homens e mulheres que querem crer num Deus grande, que pode mudar, fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos? Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e nós vamos orar. Pai,